7h30, o pessoal vai chegando, é, e sexta-feira, né? Todo mundo aí numa reunião do Fucultura, aonde, né? É, enfim, eu vou começar, 7h31. Boa noite a todas e a todos, né? É sempre uma alegria, estou muito feliz por estar fazendo esse empreendimento, esse experimento, na verdade, também. É, confesso que sempre toda aula, mesmo tendo o roteiro, né, sempre é um desafio, vamos dizer assim, né, de começar, né, parece um começo de livro, assim, né, todas as portas de entradas, assim, tal, mesmo tendo o roteiro, mesmo tudo estruturado, assim, mas para mim sempre é um desafio sobre esse conteúdo específico, né, também tenho a vontade de dizer. Então, esse é o curso, é Boys Books. Ele é coordenado, né? E sou eu que faço as aulas. Ela é produção de Thalita Medeiros. Ele é um curso que tem um incentivo, né? Da Lei Aldir Blanc. É um projeto que foi selecionado, né, pelo edital do Lab PE de Formação em Pesquisa. E vamos estar realizando ele até o final de fevereiro. Então vamos lá, vamos começar. Ah, o encontro para hoje, né? Eu pensei, né, em explorar, ou pelo menos abordar um autor que ele tem lá suas polêmicas, é um cara lá como é que eu posso falar? Tem um pensamento pós-histórico, se isso ainda é. Mas ele tem dentro do contexto dele, né? Ele não necessariamente está lá focado, ou a ideia seja naquela coisa do fim da história, do Fukuyama, né? Mas ele tem um pensamento provocativo, né? Sobre justamente o uso de tecnologia. Ele faleceu no começo dos anos 90, mas eu sempre fico muito abismado pela potência, acidez, é, olhar ferino, né? E uma escrita super fluente, assim, super interessante e gostosa de se abordar, né? O nome dele é Wille Flusser. É, tem alguns livros, tem vários livros dele aqui no Brasil, né? Ele tem algumas contribuições ligadas à teoria do design, é, sobre também uma teoria da imagem. Ele tem um livro super interessante também chamado Filosofia da Caixa Preta, que é justamente também fazendo a tensão entre texto e uma abordagem sobre, ele chama, estamos na era das imagens técnicas, né? As imagens criadas por aparato. E são essas imagens, na verdade, que são é, a nova linguagem de se fazer história. Então a ideia dele de fazer de pós-história, né, é como se o humano abandonasse a escrita como a gente conhece, e ela é absorvida, né, pelo sistema eletrônico, pelo código binário, né, uma inteligência sofisticada e burra ao mesmo tempo, que é só 0 e 1, né, e enfim, entre distopias e provocações para o humano, ele é um autor bem interessante. E eu faço questão de usar ele hoje, né? Porque nós vemos já nos dois primeiros encontros tentando fazer uma abordagem, né, que eu acho que deveria ser assim importante para pensar nesse trajeto da escrita, né? Os nossos próximos encontros a gente vai cair agora de cabeça, né? No formato mais da história do suporte em si, né? A relação com o livro, de leitura, né? De texto, né? De escrita, vários conteúdos ligados à nossa literatura que estamos ambientada, ocidental, né? E hoje é uma ponte, na verdade é um fechamento de várias ideias, né, que eu venho abordando nesses últimos dois encontros, e hoje é esse fechamento e essa abertura, né, e para esse nosso novo contexto. Então vamos lá, são 7h35. Primeira coisa é acho que uma provocação que ele faz, né?
que é sobre nossa ideia da escrita, né? A escrita serve para fixar coisas, né? Fixar a memória, né? Nos projetar para o futuro, né? E o som, né? Essa revolução do alfabeto é justamente que o som passa, né? Então, a questão é assim: se há algo ou o que é que tem de específico no ato da escrita, como a gente conhece. Pensar que tem material escrito de pelo menos 5.000 anos, se for pensar, né, de culturas do Vedas, registro de escrita chinesa, né, pensando, claro, registro ligado a rituais e tal, né, mas se for pensar em texto sumério, tem texto de 4.000 anos, né? Pelo menos 2.000 anos antes de Cristo, 20 séculos, né? Antes de Cristo, material já escrito e de conteúdo literário, né? É o que a gente vai abordar lá no finalzinho, deixa uma surpresa. É... Oi. Sim. Ah, total, total. Uma das coisas que eu estava tentando fazer uma provocação é de o quanto, né, o Ocidente europeu, vamos dizer assim, né, pensar metade do mundo só como a Europa é difícil, mas né, pensar como o europeu ele tragou, né, o que ele pôde do grego, né, e ainda meio que deixou em apático várias outras culturas do Oriente, né, da região do Levante, do norte da África, da Mesopotâmia, enfim, né, como se, ou seja, tentou europeizar várias dessas contribuições, né, como se fosse um troféu eurocêntrico, né, europeu, assim, branco, tal, né, mas é bem massa sua colocação. Eu não sabia do relato do sonho. Vou querer depois, vou catar esse negócio. Então vamos lá. Então o Flusser, oi, sim, massa, massa. Poxa, beleza, beleza, total. Então fala assim, até onde, né? Até onde foi escrito, até tudo que foi escrito até agora, tudo isso, né? Pensando agora, claro, vou abrir um parênteses, é um texto do começo dos anos 90, né? Mas tudo isso pode ser muito bem transportado em fita cassete, em discos de filmes, CD-ROMs, material audiovisual, disquete, enfim, agora PCs. Tudo hoje, tudo que foi escrito, todo tipo de informação pode ser transferida para o cyberespaço. E, e o muito do que não pôde, né, ser recodificado para essa nova linguagem, né, ou na verdade, o que não pôde ser recodificado para a escrita foi recodificado agora, né, para a linguagem binária digital. Né? Esculturas digitais, visitar o Louvre, né, museus digitais, enfim, experiências, afim. As informações codificadas nesses suportes são mais fáceis de serem produzidas, transportadas, recebidas, arquivadas do que os textos escritos. E a pergunta continua: o que é que tem de tão específico nesse ato de escrever, né? De que maneira ou qual é o gesto, né, que distingue o pincel, né, o estilo, né, o digitar, um lápis, uma pena. Então, o que é que tem em comum tudo isso e ainda com o ato de digitar no computador? Né? Essa é uma das questões que a gente vai tentar desdobrar, ou pelo menos fazer nessa provocação de hoje. Né? Que aí a gente vai fazer um grande arco narrativo, né? E, enfim, espero que vocês gostem, né? Então, a primeira questão que ele coloca, ele faz assim: todo escrever, todo ato de escrita, todo gesto de escrita, ele é correto, entre aspas, né?
Mas aí por que que ele é correto? Ele é correto porque todo ato de escrever é um gesto que organiza sinais gráficos e os alinha. Os sinais gráficos são, direta ou indiretamente, sinais, apoios, muletas para o pensamento. Portanto, escrever é um gesto que orienta, que alinha pensamento. Escrever é pôr o pensamento nos trilhos. Então a gente tem aqui uma imagem de um texto chinês, lido na vertical, um texto tailandês, feito em folha, né, de palmeira, com um buraquinho no meio, que ele a encadernação dele em forma de leque, né, e um texto sumeriano feito no barro. Então, todos eles partem do princípio de alinhar sinais, né? Então, vamos lá. Então, de fato, a primeira impressão que a gente tem ao observar algo escrito é exatamente de algo organizado, enfileirado. Então, é possível dizer que existe algo de mecânico em enfileirar, em organizar, e cá para nós, né, convenhamos, para isso, para esse tipo de função, as máquinas exercem um desempenho muito mais eficiente e muito melhor do que nós, certo? Então, a primeira constatação sobre o que é esse ato de escrita que nós viemos conversando nesses últimos 2 encontros, que o McLuhan, né, vai lá dizer sobre o que é esse ato de sair, ou essa rota de fuga do pensamento mítico, né, da vertigem do pensamento mítico, né, e o que é que qual é essa potência, né, do alfabeto, né, foi isso que a gente tentou trabalhar ontem, né, e esse é o gancho, porque esses 3 autores agora eles têm muito em comum, né, o McLuhan, o Paul Zumthor e o Flusser, né, eles têm uma linha de contato, de diálogo, né, entre os textos deles e de autocrítica, enfim, mas eles têm uma linha de pensamento, né, nos trilhos, vamos dizer assim. Então, uma vez que são escritos, os pensamentos, por si mesmos, movem-se... Não, uma vez que não são escritos, uma vez que não são escritos, os pensamentos por si mesmos, eles movem círculos, né? E esse pensamento circular, esse tipo de pensamento, que ele pode voltar, né, dar voltas sobre si mesmo e ter voltas, né, sobre pressupostos anteriores, vamos chamar assim. Esse tipo de pensamento, esse tipo de contexto é o que a gente chama do pensamento mítico, o pensamento mágico. Os sinais gráficos, então, a grafia, eles são essas aspas, né, são pequenas fagulhas, vamos dizer assim, oriundas desse pensamento mítico, que foram transformados, né, foram alinhados, foram orientados linearmente. Então, a gente pode dizer que esse pensamento no trilho é o pensamento lógico, e que os sinais gráficos que a gente conhece, né, da escrita, eles são justamente apoios, né, para o pensamento lógico. Então é por isso que os autores, muitos deles, né, colocam justamente a criação das escritas e dos alfabetos como um marco de ruptura, né, entre o que eles chamam de história e pré-história, ou o nascimento de um certo tipo de pensamento de investigação sobre o mundo. Então, vamos lá. Então, as linhas, tá? Só para dizer, esse texto, essa imagem é uma pintura rupestre da Amazônia, né, da Amazônia colombiana, assim, um material assim belíssimo, tá? E daí deixar aí para depois vocês investigarem, para vocês catarem depois, assim. Então tem muita coisa. Se eu não me engano, é um material que é desenvolvido por uma universidade americana, né? E eles têm todo um material de estudo, de mapeamento, né? Eles têm quando eu falo mapeamento, literalmente eles têm uma tecnologia via satélite que eles mapeiam como se fosse um raio-x assim do solo, né, da superfície dessa região da Amazônia, e aí eles vão identificando mapas de aldeias e como essas aldeias se relacionavam, e como se fosse
organizações cosmopolitas entre elas, entre aspas, organizações tribais, mas como elas se relacionavam via estradas e via trilhas, assim, é bem interessante. Vamos lá. Então as linhas não orientam apenas as sequências de sinais gráficos. Elas também orientam o pensamento. E elas não só alinham o pensamento, elas alinham também a direção do receptor. Ela, então, a mensagem, a ideia, o pensamento, ela ultrapassa o ponto final em direção ao leitor. Então, escrever não é apenas um gesto reflexivo que se volta sobre si, né? A escrita não é só um ato de internalização. Ela também é um gesto político de expressão que se volta para o exterior. Então, quem escreve não só imprime algo no seu interior, como também exprime algo ao encontro do outro. É dessa expressão, desse jogo contraditório da escrita, né, que cria uma tensão e que a escrita ocidental, a cultura ocidental é justamente em cima dessa tensão, né, desse jogo, dessa relação. Então, o escrever parece uma expressão que pensa um sentido unidirecional, unidimensional. É também um tipo de um querer, um tipo de um sentir, um tipo de um agir unidimensional. Agir em forma de linha. É uma consciência que, devido à escrita, ela emerge, ela rompe a consciência mítica. Essa consciência que emerge, nós a conhecemos como consciência gráfica. E ela tem sido designada de várias formas. Um desses nomes que a gente pode designar esse tipo de consciência gráfica pode ser crítica, progressista, enumerável, narrativa ou histórica. Então, só com essa consciência em linha é que foi possível produzir conhecimento científico. Então, para o pessoal de história, acho que deve conhecer essa imagem, é o primeiro mapa, um dos primeiros mapas, é o mapa do sumeriano, né, do mundo, na verdade, babilônico. E se catar na internet mapas antigos, tal, eles têm pelo menos 2 imagens, né, dessa cultura ali da Mesopotâmia, né. Tem esse primeiro, que é considerado um dos primeiros mapamundi, né, então um mundo muito estrito, né, e restrito. E tem também o mapa celeste, né. Claro que também as outras culturas antes dele já conheciam e já liam o céu, né, já tem a relação com as estrelas, mas existe justamente esse jogo, né, de retratar o mundo, ou codificar o mundo, ou reduzir o mundo nessas imagens, né, nesse ato, né, unidimensional, né, é como se fosse ir escalpelando a realidade para uma forma que a gente possa dominá-la, vamos dizer assim. Sim. Total, total, total. Tem uma coisa, né, que assim, tem um livro bem interessante, que é a História da Destruição dos Livros. E é um cara que faz um apanhado, é um colombiano, que é justamente o relato de o quanto a humanidade, né, desde os seus primórdios, tem esse processo de apagamento,
né? Não só de centro, né? Como tu colocasse bem, né? A questão da retratação, você como epicentro. Então, várias dessas culturas do mundo antigo, vamos dizer assim, né? Todas elas, quando tem um processo de dominação, a primeira coisa que ela faz é bota abaixo o outro e bota eu, né? Então, é inumerável, né? O pessoal que faz um novo calendário, né? O mundo foi fundado agora a partir de hoje, a escrita agora, né? O que vale é essa, né? E é um jogo de tensão, né? Um jogo de tensão e de apropriação também, né? Mas aí também a gente pode pensar, né? Como é que essas identidades, né? Pensar esses povos assim que mesmo nesses processos de dominação eles também são processos de assimilativo, né? Assim, eu acho isso bem interessante. Na próxima aula a gente vai falar, né, sobre, não sei se é a próxima, mas quando a gente for falar de autoria, vou falar de uma sacerdotisa suméria, né, ligada ao templo de Nana, que ela molda, né, ela faz um registro, um relato, assim, do épico e ela usa justamente a língua, ela formata a língua, eu acho em torno de 1300 antes de Cristo, absorvendo várias culturas dos povos ao redor, né, para criar uma identidade complexa que as pessoas se interrelacionem, né, mas ela se apropria do alfabeto, né, recodificando a língua dela, né, um jogo bem interessante que a gente depois vamos ver mais para frente, né. Ah, total. Ah, massa, massa. Então, para o Flusser, é um engano acreditar que sempre houve história, porque nem sempre aconteceram fatos, facto. Né? E que então é um engano querer acreditar que a escrita simplesmente registrou o que aconteceu. É um engano considerar o tempo histórico como aquele período antes do surgimento dos registros da escrita. É um engano porque, segundo ele, nada aconteceu. Não existe fato. Porque, na verdade, as coisas apenas ocorriam. Existe a ocorrência. Ou seja, antes da escrita, ocorria a experiência, né, direta com o mundo. É um mundo em que se vive intuitivamente. Né? Existia o encontro contingente com as realidades do mundo. Né? Então nada poderia acontecer, porque para que haja um acontecimento é preciso que se perceba um progresso. Então isso é impossível, porque se você percebe o tempo como um círculo eterno, um ciclo eterno, né? Um tempo circular e mítico, né? A ideia de progresso, né? É uma coisa muito esquisita, né? Claro, a gente não pode, né, ou a gente deve, na verdade, também colocar um parênteses de que essa ideia de colocar, né, povos que não têm história, né, foi o grande argumento de exploração, de colonização, né, de impor a superioridade sobre determinado tipo de povos, né, sobre imposições e rebaixamentos, né, culturais. Mas nesse contexto eu quis trazer para justamente a gente pensar que essa escrita, ou vários relatos do que a gente pensa como escrita, né, desses povos e dessas culturas que investem, né, nas escritas, né, estaria como se fosse um marco para ou tentar fugir ou para tentar furar ou dissolver, né, esse mundo mítico e esse mundo mágico, vamos dizer assim. Vamos ver aqui. Até aqui, ok? Tá tranquilo? Ok. Porque, enfim, essa coisa de dizer os povos, né, que não tem história é uma coisa
que é muito discutível, né? Por quê? Porque até justamente o Paul Zumthor, que nós falamos dele ontem, ele tem justamente todo um estudo, e o próprio estudo também do McLuhan, vai a partir justamente de alguns de um antropólogo que faz justamente estudar como as culturas, como os povos não ágrafos, né, desenvolvem, mantêm, né, transmitem, recompõem, investigam o mundo e a memória, né, constrói os seus épicos enfim, todo o seu imaginário de mundo, né? Mas sim, vamos avançando. Então, um segundo ponto, já que a gente está falando sobre a direção da escrita, do escrever e da leitura. Então, a direção, como se escreve e como se lê, não é um gesto e nem uma postura universal, né? Então, a direção em que os olhos devem seguir esses caracteres de letras, elas variam de lugar e de época. E o modo que atualmente nós lemos o texto no mundo ocidental, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ela é uma coisa particular, né? Então, por exemplo, a gente tem o árabe, ou a escrita islâmica, do Islã, mas assim, dos povos árabes que leem ao contrário, né? Leem da direita para a esquerda, porque também tem uma função que eles leem acompanhando o sol, né? São culturas ligadas, né, solares, vamos dizer assim, né? O movimento o rito é acompanhando o sol, acompanhando a luz, né? Temos aqui o Sutra do Diamante, impresso no século IX, 1800 depois de Cristo, que é de cima para baixo, né? É evidente, né? O japonês já sabe, né? A gente tem aqui um códex maia em que ele vai lendo, né, em pares de coluna, vamos dizer assim, verticais, né? E alguns textos, né, como esse aqui, ele tem uma escrita muito, para mim eu acho muito esquisito ou interessante, né? Que ele vai lendo em zigue-zague, então ou seja, começa numa linha da esquerda para a direita, chega aqui embaixo da direita para a esquerda e ela vem, né? Essa escrita aqui é de um grego arcaico, vamos dizer assim, um grego primitivo, na verdade é uma cultura micênica, ali naquela região ali de Creta, né? Daquele mar Egeu por ali, né? Enfim, e tem também o da cultura asteca, colocar, né? Porque são culturas da escrita, né? E é só de um tempo para cá, quando a gente pega esses livros sobre história da escrita, enfim, coisa desse tipo, que aparece alguma coisa, quando aparece, né? De cultura pré-colombiana, mas com pouquíssimas informações, porque também é um material que foi totalmente destroçado, né, pelos espanhóis, né? Então existem pouquíssimos desses registros, né? Esse, por exemplo, ele é no formato de códex, né, desse livro retangular, quadrado, muito comum a gente, e ele é como se fosse um manual de preparativo de rituais. Então, o que é que você precisa usar, que tipo de indumentária, feito de que coisa, quem funciona, né? Ou seja, toda a hierarquia, né, desse rito, no caso esse específico, que são um códex ligado a várias coisas, a medicina, a astronomia, enfim, né? Tem todo um relato, né? O Eduardo Galeano sempre tenta fazer isso, de vez em quando ele resgatar um pouco dessas leituras desses códex mexicanos também. E tem uma epopeia, eu nunca sei falar o nome da epopeia, é Popol Vuh, eu acho. Foi lançada recentemente, uns 3 anos, uns 4 anos pra cá, né? Tem uma edição mais recente, se eu não me engano concorreu ao Jabuti, uma coisa assim de melhor tradução, coisa desse tipo assim. Enfim, mas está dizendo que existe, né? E alguns desses relatos estão sendo construídos ou tentando
né, serem transmitidos, né. Falei dessa epopeia agora porque também na pastinha 1 eu deixei lá um livro, né, do Alberto Mussa, que é uma reconstrução do mito Tupinambá, né. O nome O Meu Destino é Ser Onça. Enfim, vamos seguindo. Então, só para dizer que o sentido e a direção da escrita, do gesto de ler, né, ele não é universal, tá? Então, vamos passar. Diz. Não, tranquilo, pode falar. Pode fazer intervenções. Sim. Não, total, Lucas. Total. Eu lembro de tem um documentário recente, né, sobre, eu acho, escavação egípcia, que tem uma coisa muito interessante no templo, né? Porque você entra no templo, então a mesma informação, ela é espelhada, né? Tipo, a mesma informação que está aqui, ela tem o símbolo espelhado aqui do outro lado, né? Então quase como se fosse uma escrita informativa e decorativa, né? Eu achei isso muito potente, né? Eu nunca tinha, eu fui perceber nesse doc, né? Que assim, não só que eles mudam de direção, mas que daquele templo a escrita ela tá espelhada, né? Naquele espaço. Achei bem massa. Deixa eu ver aqui. Depois falando sobre essa questão da linha, né? Da linearidade, vamos dizer assim, dessa fuga do círculo, né? Então o primeiro gesto da escrita, o primeiro gesto, né? É esse gesto, esse ato da inscrição, né? De inscrever. Então, eu vou apelar hoje por uma questão mais etimológica, né? Mas eu acho bem oportuna. Eu falo assim: escrever, nosso idioma, vamos dizer assim, vem do latim scribere, que em alemão é riscar, ritzen. A palavra grega graphen, ela significa escrever, e originalmente ela também denomina arranhar e sulcar. Também, a mesma palavra graphen, ela derivou gráficos, né? A nossa cultura gráfica, os grafismos, artes gráficas, que é referente à escrita. Ou seja, o grafê no grego significa escrita. Então, o primeiro gesto, né, de escrever é justamente o de riscar, de incisões, né, como a metáfora que estava colocando, né, desse ato de romper, né, de furar esse ciclo, né, ou o círculo do tempo mítico. Então, as inscrições, né, que se usava na Grécia, né, que também tem essa origem chamada grafeion, se usava um instrumento, né, que se usava para escrever. Deixou, né, como descendente, né, esse outro verbete, o graphion, que é um instrumento que está em desuso, né, que depois foi substituído pelo stylus, tá? Então o grego e o romano, eles escrevem com esse equipamento, esse instrumento chamado stylus, né? Eu fiz questão de falar dos gregos
e não necessariamente e fazer esse salto, esse pulo da cultura sumeriana que estava colocando, né? Porque o autor ele vai abordar, né, de uma maneira poética, né, o ato de trabalhar no barro, né? Porque na verdade estamos falando dos gregos, mas os primeiros registros de escrita são sumérios da Mesopotâmia, né? Talhando ou usando barro, né? E utilizando um estilo também, né? Para fazer as suas inscrições, né? Então todo ato de escrever ou inscrever nesse caso, né? É um ato de impor sobre o objeto, né? Então hoje nós não inscrevemos mais, né? Nós sobreescrevemos, né? Porque a gente usa tinta sobre uma superfície. Provavelmente essa tinta sobre a superfície nós aprendemos com os egípcios, né? Provavelmente os primeiros registros da tintura, né, são egípcios. Então vamos lá. Então vamos voltar agora aqui para as nossas inscrições. A gente tem, no Ocidente temos um mito muito conhecido, muito propagado sobre o gravar no barro, tá? Então vou usar a Suméria, né? Apesar de serem culturas muito próximas, o seu desenvolvimento, né? O da Mesopotâmia e o do Nilo, as culturas do Nilo antes da unificação, né? São culturas muito remotas, né? Eu acho que é o Chartier, eu acho que é o Chartier, né, que tem um relato os gregos já olhavam para os egípcios, né, como uma cultura muito antiga, né, como uma cultura remota, vamos dizer assim. Então, de acordo com esse mito e com a sua redação final, né, de 520 a.C., o mito que eu vou falar é do Gênesis, né? Então Deus moldou em barro hebraico, né, que significa Adaman, no qual insuflou seu sopro, e daí criou o homem, que em hebraico significa Adão. Então, todo mito, já que todo mito pode ser deslocado, desdobrado, na verdade, expandido em múltiplos significados, a gente também pode pensar o seguinte, que Deus pegou a argila, que é o material da grande mãe, em que Deus, o grande Pai, insuflou o seu sopro, seu espírito, expirar, né, o seu soprar. E assim nós surgimos desse material do coito, né? O outro mito, né, que fala de um coito divino do céu e da terra é o grego, né? Da Gaia. Então essa argila da Mesopotâmia, e não esqueçamos, né, que o Gênesis, quando foi escrito, ou seja, a sua formatação final em torno de 520 antes de Cristo, né, ele assimilou diversos mitos sumérios, diversos mitos da Babilônia, né, especialmente os poemas de criação, a epopeia de Gilgamesh, que também lá está relatado feitura pelo barro, o relato do dilúvio, né? Os cantos de amor, né? Muito provavelmente o Cântico dos Cânticos, também influenciado pela cultura babilônica. Então, essa argila na Suméria, que ganhou forma de tijolo, em que o estilo cuneiforme, divino, fez uma incisão, uma inscrição, tá? Então, o que podemos fazer outros desdobramentos. Oi? Sim. Sim.
total. Aquela área ali do Levante, né? Não, total, não, beleza. Estamos abertos aqui para fazer as excursões e as provocações também. E as colaborações, tá? Tá, para todos. Então a gente ainda pode fazer outros desdobramentos em cima do mesmo mito, né? Do mesmo mito que utiliza justamente esse material primordial, né? Abundante, né? Numa região úmida, de chuva, né? E aí faço questão de falar sobre isso, né? Eu vou tentar sempre, enfim, amarrar as ideias, por quê? Porque uma das falar hoje ou falar, né, dos modos de se apropriar da escrita, de publicação, é justamente um dos critérios é você sempre usa a matéria abundante que está mais próximo de você, o seu recurso mais próximo, o recurso mais alcançável, mais palpável de se trabalhar, né? Essa é a cultura do zine, né? Essa é a cultura da publicação independente e de várias coisas que vão acontecer durante todo o trajeto, né, da humanidade sobre essa relação da escrita, né? Sempre está ligado ao que você pode trabalhar em cima, né? E o que você tem de abundante, vamos dizer assim, né? Então a gente pode ainda fazer mais dois desdobramentos. Primeiramente, Deus pegou esse objeto, que é a argila, em suas mãos e o compreendeu. Depois ele transformou isso num paralelepípedo. Então ele trabalhou o material. E por último ele informou, ele inseriu, ele gravou formas nesse objeto. Como a coisa ainda não estava resolvida, ele queimou, ele endureceu, né? Ele retrabalhou. Então, o que é que aqui nos interessa? Para a gente parar desse papeado, enfim, para não cair dentro da teologia. O que interessa aqui é que essa escrita ela surge entre informar, né? Inserir e queimar, endurecer, né? Então, informar, né? Esse rompimento nesse mundo mítico através da escrita, e um dos primeiros gestos é o da inscrição. Então ele é um gesto negativo, ele é orientado contra algo, ele é orientado contra um objeto. É o gesto de um sujeito que avança contra o mundo, contra os objetos, contra coisas, né? Então ele faz incisões, ou seja, ele inscreve um gesto informacional cujo objetivo é romper uma condição de cárcere. O objetivo é abrir crateras no muro do mundo, né? No muro do entendimento do mundo, no muro do pensamento mítico, ou enfim, ou que ele acha que lhe aprisiona ou que lhe impede, né? Então, colocar o gesto da escrita, da inscrição, né? Como esse ato de romper, né? Então, o nosso gesto, né, primordialmente ele é impositivo, né? Então vamos lá. Dentro desse uso, né, dentro dessa lógica do trabalhar materiais, né, e por que eu estou fazendo questão de colocar isso, né? Porque nós vimos na aula passada, né, em que um dos conceitos fundamentais de McLuhan é apresentar explicitamente de que a técnica, né? A gente cria essa técnica pode gerar nova técnica, mas a técnica também tem um feedback, né? A técnica ela interfere na gente, né? Então toda a nossa relação com o mundo, né, é uma relação onde a gente recebe de volta, né, essa força ou essa energia, né, do uso dos materiais, do manuseio com as coisas, né, do manuseio com o mundo que está em nossa volta e como a gente se impõe nele e se apresenta nele. Então, o preceito básico, né, é assim: quanto melhor for as memórias, mais esforço você vai ter para inscrever nelas. Ok? Então, quanto melhor for o tempo de duração da memória, mais esforço, mais energia você gasta, né? Então, por exemplo, tudo que nos sobrou, né, tudo que chega para nós, né, de mármore, bronze, ferro, enfim, né, lembrar que todos os textos gregos da antiguidade não tem mais, né, não tem nada, né, assim, eu acho que o papiro grego mais antigo é por ali pelo século III antes de Cristo. Todo o restante é só fragmento, é claro, por diversos motivos, né? Mas
uma das questões fundamentais é o material, né? E a materialidade, ela é justamente o que está em xeque agora no século XX com as culturas digitais, né? É a materialidade que está em xeque sobre a discussão sobre acervo bibliográfico, né? Manutenção disso, né? Acumulação, né? Então, vamos lá. Então, quanto menos esforço empregado para inscrever, mais rápido é a violação, o corrompimento, a perca dessa informação. Então, esse é vou pensar que é um preceito básico, né? E essa na ilustração, não sei se está bem para vocês, ele é um tablet de cobre, é uma escrita egípcia em cobre, né? E ela é bem ilustrativa sobre esse esforço, né? Esse esforço de impor, né? De riscar, né? O Hitzen, né? Então, uma segunda coisa sobre o gesto da escrita, né? Sobre o ato da escrita, né? E muitos desses gestos são gestos que são muito próximos da gente em vários níveis, né? Em vários momentos. Então, o gesto de escrever, que se direciona contra um objeto, ele grava uma imagem. Ou seja, esses signos, né? Essas letras, né? Ele grava uma imagem. Uma imagem que nós fizemos a partir do mundo objetivo. Então, toda a origem do alfabeto, né? Se a gente pegar um livrinho normal, botar a história do alfabeto, dos alfabetos, né? Muitos desses caracteres são representações de coisas, né? Tem um texto bem interessante sobre a cultura chinesa, de que por muito tempo se pensou, né, que a relação do ideograma era sempre focado ou calcado nessa relação da imagem. Então tem um duplo entendimento sobre os ideogramas chineses, né, de que durante muito tempo foi estudado os ideogramas chineses, né, principalmente na Europa, a partir do século XVIII, porque eles já estavam sacando, né, quem fala isso é o filósofo Leibniz, da morte do latim, o desuso do latim, e eles estavam procurando como se fosse uma ideia de, naquela época, todo mundo, né, nesse período do século XVIII, todo mundo queria as coisas universais, então uma língua universal, né, e eles passaram muito tempo discutindo que essa língua podia ser o chinês, por causa dos seus ideogramas, porque achava que a palavra, né, aquele símbolo, estava o modo mais próximo da coisa que representava, né, e que achava que a cultura latina, né, o alfabeto, as culturas próximas da gente era uma coisa mais degenerada, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, né? E depois, agora no século XX, tem toda uma série de estudos dizendo que não necessariamente, né, e de que muito desse alfabeto e dos ícones, não podem dizer qual é o alfabeto, né, mas pelo menos da escrita chinesa, ela também é focada na voz, é calcada na voz, né? Não só necessariamente a relação da coisa que representa em um símbolo, né? Então, só fazer esse parênteses, né? Porque a vez e outra, né? Isso, sei lá, você vai estudar, você vai ler um Ezra Pound, né? E tem toda a contribuição, a inserção, por exemplo, dos ideogramas chineses, da escrita chinesa do Ocidente, como né, a experiência moderna, né? Dele e tal, enfim, estava muito ligado a essa coisa, né? Da palavra e a coisa, como uma coisa muito próxima. E tem gente que vai contra isso, não necessariamente contra, mas colocando ou ponderando essa relação, né, da escrita oriental, principalmente a escrita chinesa. E até falar em escrita oriental é uma coisa muito tosca, né? Porque, por exemplo, sei lá, pegar um alfabeto coreano, por exemplo, é totalmente diferente, né? É bem interessante. Depois coloca em palavras como se organiza o alfabeto coreano, parece é muito parecido, sei lá, com um caligrama nosso, eu acho, porque aquele símbolo é uma palavra e cada pedaço é uma letra. Então a palavra está lá inteira, né? Só que você pode desenhar com isso, né? Eu acho bem interessante essa história. Mas enfim, estou fazendo muitas digressões hoje, porque eu gosto de quando o texto está todo ilustradinho assim, com imagens, que ele me remete a várias coisas. Então vamos lá. Então, uma imagem, escrever esse ato de se inserir contra o mundo, contra a imagem do mundo. Então o estilete, o estilo, né? O estilete que risca, que corta, é quem inscreve, quem realiza essas inscrições. E é como uma onça dilaceradora. É ela que esfarrapa as imagens do mundo, né? E as reconfigura, né, em outras imagens.
esse gesto da escrita, que é o ato de escrever. Então, a escrita então o escrever, né, o uso da escrita é o uso de cadáveres, de imagens esfarrapadas e rasgadas do mundo, né? É a codificação do mundo, é a codificação do que a gente vê, sei lá, computador, né? E é pegar essa imagem, né, essa sensação, esfarrapar ela em alguns signos e alinhar isso. Então ela se volta contra o imaginário, mágico e ritual, que colocamos diante do mundo objetivo. Ela, a escrita, dilacera nossas representações do mundo para organizá-las em forma esfarrapada, em linhas ordenadas, em conceitos que podem ser contados, narrados e criticados. Escrever dessa forma significa uma transcodificação, uma mudança de código realizada pelo pensamento, de uma superfície tridimensional, que é o mundo, vamos dizer assim, ou nossa imagem formada dentro da cabeça, uma imagem bidimensional, uma imagem, né? Transformando ela em uma linha, em uma imagem unidimensional. Ela sai do compacto e do sintético, que é a visão, né? Ou o ato de ver o mundo, de aprender o mundo, né? Para transformar ela num código de escrita que é legível. Então ela sai das representações de imagens e passa para conceitos. Ela sai de cenas e passa para processos. Ela sai de contextos e vai para textos. Então escrever é um modo de dilacerar as representações e transformá-las em algo transparente. Então, quanto mais a gente escreve, a gente desenvolve mais profundamente, a gente enfia esse estilete, esse corte, né, que funda as representações. Então, quanto mais a gente escreve, a gente fere, né, as representações que vão sendo armazenadas na nossa memória. A gente vai dilacerando, né, a gente vai descrevendo, explicando, né, para transformar ela em conceitos. Então, é por isso que o McLuhan vai lá colocar no seu livrinho de que desde o surgimento do alfabeto, né, da escrita alfabética, né, o homem se tornou esquizofrênico. Tem lá um capítulo dele, esse, explicando justamente como a escrita, né, cria essa cisão, essa ruptura, essa fragmentação, esse desconforto, essa tensão com o mundo. Tá bem? Então vamos lá. A gente vai sair agora do gesto. Tá tudo bem por aqui? Vamos sair do gesto do inscrever sobre os materiais duros, inscrever sobre o barro, sobre o metal, sobre o calcário, sobre as pedras, né? Então, dentro dessa escrita a gente temos, enfim, desde monumentos, estelas, paredes, né? E a coisa vai se tornando um pouco mais sofisticada, mais leve, né? Que é quando a gente começa a retransformar os materiais, pega o barro, que é maleável, escreve e endurece ele, né? E dá uma sobrevida a esse tipo de material, para o sobreescrever, ou como propriamente a gente usa o escrever, né? Escrever diluindo, colocando tinta sobre uma superfície. Então, há muito tempo que a gente não escreve mais, e sim nós fazemos sobreescrições. É bom lembrar que existe um feedback entre a técnica e o homem que a utiliza. Uma consciência em processo de transformação, ela busca, né, por técnicas inovadoras. E essas técnicas inovadoras acabam transformando a nossa consciência. Então, quem escreve usa um estilete. Quem escreve usa um pincel. O estilo é uma cunha. O pincel, ele é mais complexo. Ele precisa de outros procedimentos, que é para reter a tinta, né? Encontrar aquela tinta, reter aquela tinta, né? E já pressupõe um conhecimento do mundo sobre física e sobre química. É mais sofisticado. Então, o estilo é uma ferramenta, vamos dizer, mais primitiva do que o pincel. Mas ela é estruturalmente mais fácil de usar.
O pincel é muito mais confortável de usar, mas ele é estruturalmente mais complexo. Então, uma das características que chamamos desse processo, né, é progresso tecnológico, né? Então, o que é isso? O que é que a gente acha que é progresso tecnológico? É quando a gente começa a transformar estruturas mais complexas para torná-las de um uso mais simples, né? A gente requer, ou a gente busca, ou pelo menos a nossa história ocidental, né, é esse uso contínuo de um certo conforto ou uma facilidade de manusear coisas, só que ao mesmo tempo as estruturas vão se tornando mais complexas e mais sofisticadas. Ok? Até aqui? Beleza. Então na ilustração a gente trocou, nós trocamos dos 2 slides para trás, né, a escrita em bronze, também egípcia, né, pelo papiro, né, pela fibra vegetal, né, um processo extremamente sofisticado de produção, né, e ainda com a mesma característica do material abundante do Nilo, daquela uma planta de alagado, né, e aonde vai exportar papiro durante, sei lá, mais de 800 anos, né, para todo mundo da escrita, vamos dizer assim, até o surgimento do pergaminho, né, enfim, tem também um mito sobre o surgimento do pergaminho, né, mas enfim, e esse uso, né, do pincel, né, do uso da tinta para a escrita, tá bem? Então, queria fazer mais outras 2 considerações. Eu estou falando, tentando ainda ser mais abstrato, né, no nosso encontro de hoje, porque são conceitos ou são procedimentos fundamentais, né, que vai fazer, né, que é a base de várias reflexões nossas, né, desse mundo antigo até o contemporâneo, até a modernidade, vamos dizer assim, até o contemporâneo, fica mais bonito de dizer. Então, 2 coisas, o monumento e o documento, né? As inscrições são criadas com muita demanda e esforço. Elas são produzidas lenta e cuidadosamente, cautelosamente, né? Elas são monumentos. Monere significa contemplar. Sua função é essa. As sobrescrições ou as escritas com tinta, elas são mais fugazes. Ela tem a finalidade, né, da grande maioria delas, de instruir, de ensinar, de passar uma mensagem a um leitor. São documentos, docere, ensinar. O monumento, ele é contemplativo. O documento, ele serve para ensinar, instruir. Então o Flusser, ele vai concluir que a nossa escrita ocidental, ela é feita para formar doutores e não sábios, como, enfim, sábios budistas e sábios chineses e coisa desse tipo, né? Mesmo tendo uma escrita ligada a culturas da sapiência, os escritos, né, da sapienciais, né, feitos com tinta, né? Quem tem um livro sobre escritas, eu acho que escritas sapienciais é o Harold Bloom, nunca se fala o nome dele, enfim, o tampão do cânone, né? O grande crítico americano, inglês, sei lá, enfim, tô falando besteira aqui, perdi meu roteiro, tô falando besteira, mas enfim. Mas ele tem esse livro que é maravilhoso, porque ele passa por vários textos desse clássico, dos textos clássicos, e faz uma leitura, né, extremamente cristalina, assim, né, sobre uma parte dessa cultura ocidental ligada aos textos sapienciais. Então vamos lá. Pensando que existe, né, uma substituição, se a gente for pensar assim, né, dessa sobrescrever, porque assim, se a gente o ato de usar, deixa eu voltar, o ato de escrever, né, tanto no papiro egípcio ou a cultura ou o texto platônico, o texto grego, né,
que ainda se mantém no papiro e depois vai ser usado pergaminho, né? O instrumento, que é praticamente uma pena, né? A pena vai ficar no Ocidente por mais de 2000 anos, até inventarem uma caneta de tinta com outra tecnologia lá, que é a esferográfica, né? Ou depois a máquina de escrever, né? E, consequentemente, o computador, né? Então, esse gesto, né? São esses gestos que é ele que está investigando, né? O que é que muda na cabeça da gente quando a gente muda do pensamento mítico para o da inscrição, o da inscrição quando a gente vai para a escrição, né? E agora quando a gente, pelo pensamento dele, quando a gente abandona o ato de escrever para o digitar, né? O que é que muda nesse gesto e como, em consequência, como esse gesto e como essa tecnologia vai fazer o nosso feedback para a gente, ou a rebordosa para a gente, né? Melhor dizendo, né? Então ele vai colocar dessa forma, né? De que tem uma questão, né? Do digital, né? Que é o seguinte, que a gente vai passando, né, para esse cyberespaço, né, utilizando um novo código, porque o ato da escrita ele é só um simulacro ali dentro, se usa um código binário, né, uma outra escrita, ele usa um gesto ou um tipo de código que é focado em números e não em alfabeto. Então, né, vamos lembrar que a boa parte dos códigos, né, ou pelo menos a função básica, o código básico é sinal elétrico, né? E ele vai colocar em xeque o que é que resta da gente sobre escrever, né? Porque já que a história, segundo ele, é esse gesto da escrita, né? Esse gesto sobre o mundo, né? Quando a gente está utilizando agora um novo aparato que não requer mais esse gesto que ficou impregnado, né, pelo menos na gente, né, por mais de 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, vamos dizer assim, o que é que muda, né, ou o que é que pode mudar, vamos dizer assim. Então, ele fala o seguinte: a tentativa, as imagens, né, escrever não vai ser superado ou superável pelo computador, se tratando dessa forma, porque as imagens que nós contemplamos nos aproximam da história desses aparatos. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que esses novos aparatos tecnológicos, na verdade, ela faz não só, como nós vimos ontem, o ressurgimento da voz, né, como o ressurgimento das imagens, né? Ou seja, ele está dizendo que estamos deixando do ato de escrever, o ato de dilacerar, entre aspas, o mundo, para nos voltarmos à contemplação e o uso das imagens, né? O Instagram está aí para isso, né? E aí ele coloca, né? Por quê? Porque as imagens que nós contemplamos nos aproximam da história que é produzida por esses aparelhos. E a escrita feita por esses aparelhos, o código montado por eles, não é igual ao nosso. Então não necessariamente é não é necessariamente a superação do que a gente faz. Porque essas histórias, essas imagens, é que fazem a programação desse aparelho, né? São os aparelhos, pensando, que funcionam com esse tipo de imagens abstratas, eletrônicas, esse mundo virtual. Então, esses aparelhos, eles não escrevem, eles não criam, né, uma narrativa, uma história como nós a conhecemos, como nós a fazemos. Elas utilizam novos códigos. Então, a escrita feita por esses aparelhos é uma outra história, né? Ou seja, o argumento dele, em vários livros dele, ele vai se tornar conhecido por isso, é o autor dessa pós-história, né? Que não é necessariamente o fim da história, como Fukuyama, que é a universalização por questões econômicas, mas é um mundo de distopia, né? É um mundo no sentido da homogeneização e uma certa um cyberespaço
mundial, vamos dizer assim, que o McLuhan estava denunciando na aula passada, nós falamos sobre isso, né, dessa homogeneização. Só que ele está dizendo que, além disso, ou junto a isso, ou decorrente a isso, né, ou uma outra forma de tratar isso, né, é um tipo de pensamento e de compreensão e de relação com o mundo que é feito de outra forma e que essa outra forma utiliza um novo código, né? Ele tem um livro chamado O Mundo Codificado. Eu não usei ele nessa apresentação, mas eu vou deixar lá no Drive, que ele aborda justamente, né, a relação que a gente tem com os códigos, as imagens, como a ciência, né, vai desembocar, né, como a técnica, né, vai desembocar nesse mundo numérico, né, esse mundo abstrato de número, né, porque a máquina funciona com número, né, e não é com escrita, né, então ele tem essa tensão no ar, né. Então agora vamos lá, a tentativa de desvendar o motivo da invenção do alfabeto nos leva a duas perspectivas diferentes. A primeira era que o objeto dos inventores da escrita era um objeto, o seu objetivo era iconoclasta. Não era para criar imagens dentro do texto, né? E nem ideogramas. Elas não deveriam ser representadas. O que a escrita deveria representar, né, seriam sons. Por quê? Porque a escrita seria ou deveria ser essa marcação do som, essa marcação sonora, justamente para ser uma via de alternativa, né, desse pensamento mitológico, mágico, que trabalha com imagens. Então, uma das formas, né, de fazer esse salto para o alfabeto, e como a gente vai poder trabalhar ele e abordar ele, né, é que seria um alfabeto, né, a escrita calcada no som, né? Vários autores vão fazer essa leitura e vão fazer justamente que toda a escrita é calcada na voz, né? A segunda explicação, ou o segundo caminho, né, era que o objetivo dos que inventaram a escrita era a produção do discurso linear. Esse era o objetivo, né? Onde os sons iriam sim caracterizar uma fala, mas era uma fala linear, contrastando com o sussurro da mística, o sussurro da mágica, né? O sussurro desse mundo circular. Porém, a gente percebe que os dois motivos eles se encontram, eles se unem, né? Eles estão juntos. Então, os criadores do alfabeto se viram, os criadores do alfabeto então viram, né, nos criadores de imagens, nas pessoas que criam imagens e nas pessoas que criavam mitos, né, os inimigos que eles não conseguiram distinguir direito. Então a criação da imagem como mágica, junto com a criação do mito, são dois lados também da mesma moeda. É por esse motivo que, por trás da invenção do alfabeto, que era justamente superar essa consciência mágica e mítica pré-histórica e garantir o espaço para essa consciência histórica. Porém, né, o que ele vai colocar em xeque é que justamente a tecnologia vai desembocar no ressurgimento do pensamento circular através da voz, né? Porque nós vimos ontem com o Poussuntor que se os aparelhos conseguem registrar a voz, né, não fazer que ela pereça e garantir a sua continuidade para que ela possa ser justamente refeita, né, que é uma das qualidades do escrito, né? A gente escreve porque você acha que vai transportar aquela mensagem para um outro lugar, né? Ela não consegue, né, a voz ou as relações com a voz, justamente ter essa qualidade visual ou essa estrutura visual da linguagem, né? Essa peculiaridade desse pensamento da escrita que a gente está colocando, né? E estamos falando isso até hoje. Então,
É, a ideia, né, para hoje, para a gente encerrar, né, que é o nosso salto final, né, para a gente entender, né, porque eu estou colocando isso, porque, sei lá, a gente vai pegar lá o Derrida, né, tem pessoas que são os leitores lá do Derrida, né, e ele vai fazer toda uma crítica ao fonocentrismo da escrita ocidental, né, calcado na voz, na presença, na ideia de verdade, né, na ideia de identidade. Então, só que ele vai colocar em xeque, quem fala, fala de algum lugar, né? Quem é que fala? Quem está autorizado a falar, né? É o homem branco, né? E que exclui um monte de gente, né? É, outras pessoas vão tentar desenvolver esse caráter visual da escrita, as imagens, né? E uma terceira, uma terceira coisa, né? É quando a gente pensa, por exemplo, nas linguagens da performance, né? E as possibilidades tecnológicas ligadas à poesia visual experimental, é justamente todo esse retorno, né? E ele vai colocar o retorno dessa voz e dessas imagens que foram reprimidas ou que foram violentadas através desse uso dessa escrita, né? Unidirecional, né? Ou seja, que vai desembocar nessa técnica, né? Nessa ideia de progresso que o Eduardo Galeano vai dizer que não é nem mesmo progressista, né, do mundo moderno, contemporâneo, onde vai, na verdade, vai desembocar no século XX dizendo que isso aí é uma grande bobagem, né, uma grande irracionalidade, não tem lógica nenhuma, não tem direção nenhuma, é só exploração, é só violência, é só destruição, né? Bem, era um pouco dessa mensagem que eu queria deixar hoje, assim. Eu vou deixar para retomar esse quadro no nosso próximo encontro, assim, porque aí a gente começa efetivamente, né, a todo o desdobramento sobre as materialidades, né, e apesar de que eu tentei fazer, né, aqui, o uso, né, já deixar bem explícito na relação do que se entende como matéria e como a gente substitui essa matéria e por que é que a gente substitui, né? Então, por exemplo, sei lá, o tablete de argila na Suméria, na Mesopotâmia, é porque era abundante, era maleável, você podia cozinhar e deixar ela rígida, né? Podia ter uso de carimbo, enfim, etc. Né? Depois o papiro, quando surge em forma de rolo, né? No Egito, porque também ele era a mesma coisa, ele era abundante, você podia editá-lo, né? Então essa ideia de editar já começa a aparecer aqui, né? Você pode raspar, você pode editar, né? Sem quebrar, né? Você pode colocar cor, você pode inserir, colar, né? Página, inserir mais conteúdo, e ele é muito mais leve, né? Então já entra uma ideia do uso de uma sofisticação para a leveza da materialidade das coisas, né? Depois surge o pergaminho, que ele é durável, né? E ele aí sim se torna um dos da matéria-prima, assim, que depois, quando o Egito cair no sentido de produção, né, e de fornecimento, por várias questões, é o material que vai ser o suporte básico da escrita ocidental, pelo menos depois do século II, 3, 5, assim, todos o que chega para a gente na nossa ideia de livro, né, uma boa parte, né, até a invenção do papel lá no século XII, XIII, com a inserção pelos árabes, é em cima do pergaminho, né, e ele é dobrável, né, ele que vai possibilitar o formato de livro moderno que a gente tem, né? E aí também, né, vamos depois passear um pouco, né, sobre que esses formatos, né, se a gente percebeu que várias dessas culturas têm justamente esse tipo de pensamento, né, da escrita que tenta alinhar o pensamento, né, ele tenta alinhavar esse pensamento, né, essa fuga desse pensamento mítico e mágico, que não necessariamente é religioso, a fuga do pensamento religioso, né? É outra forma, né? É o que a gente vai desembocar com essa ideia nossa de progresso ocidental, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente tem grandes interlocutores lá, como o Krenak, né, nesses seus últimos livros, justamente colocando em xeque, né, com muita clareza, vamos dizer assim, até com, com, a, com, a, com um gesto, né, bem próximo assim, do entendimento
comum, né, do o quanto é um mundo sucateado, né, ou como esse tipo de pensamento sucateou e sucateia o mundo, vamos dizer assim, né? É, enfim, hoje eu pensei nisso, tá? É, fiz questão de colocar essas ilustrações para a gente aí sim nos ambientar, né, nos nossos próximos 3 encontros, que é justamente sobre essas materialidades. Mas eu queria ainda queria pular essa apresentação, essa parte, né? Vamos retomar ela como ponto inicial para depois fazer as investigações e as reflexões, né, sobre o códex ou livro, né? E aí eu queria voltar, né, para essa ainda para o Sumério, né, sobre as suas inventividades, suas invenções, vamos dizer assim. E tem um registro que é o mais antigo poema de amor, vamos dizer assim, né, de uma relação amorosa também, é, que tá que tá tá lá registrado neles, né, século XX, né, 20 e pouquinho, né. Tô colocando isso porque tem uma entrevista lá do Paul Zumthor que ele vai fazer uma reflexão sobre as canções, a canção de amor. E diz que como fala do desejo, então é algo que a gente nunca, a humanidade inteira, nunca cansa de repetir e tá lá, né? Então, enfim, quem rói pro doido do cotovelo, rói pro, a mensagem é a mesma, né? O desejo é o mesmo, coisa desse tipo, e sempre está sendo reiterado e você não se cansa porque é uma relação do desejo e desejo desejante, vamos dizer assim. Então, quando o primeiro filósofo ocidental, vamos dizer assim, Tales de Mileto, começou a filosofar lá por volta dos anos 600, né, antes de Cristo, 1500 anos antes, lá na Suméria, já existiam escritores de poemas. Claro, essa ideia de escritor de poema aqui está um pouco deslocado, né? Mas sim o gesto de criar, né, esses artefatos linguísticos, assim. Não necessariamente para a gente não criar anacronismos, que é outra coisa que a gente vai tentar pensar, né, nesse curso, né, de que certos conceitos sobre escrever, conceitos sobre editar, conceitos sobre o que é um escritor e conceitos sobre o que é o livro e o que é um leitor, né, e até talvez o que seja uma biblioteca. Talvez a biblioteca seja mais estável disso tudo, né? Não o papel do bibliotecário, mas por muito tempo, né? Elas são mutáveis, né? E aí depende de condições do espaço e do tempo, tá? Então existem esses artefatos de poemas, cosmogonias e mitologias também, tal, e seus textos astronômicos e científicos desse tipo, né? Então, o poema de amor mais antigo que temos hoje, e a gente tem o objeto, né, que foi feito, vamos dizer assim, ele está perfeitamente conservado numa tabuleta de argila no Museu de Antiguidades Orientais de Istambul, né? Ou seja, lá na Turquia. Então, considerado o poema de amor mais antigo do mundo, se chama A Canção de Amor para Suishin. Foi escrita, na verdade, na escrita cuneiforme, que é a língua da Suméria, né? Ou a escrita, né? O nome do alfabeto sumério que a gente conhece, né? Nessa pedra de argila que tem 4.000 anos, né? Então, está exposto nesse museu lá em Istambul. Cadê? Tá aqui, tá ela aqui. Está exposto no Museu de Istambul, né? Então, antes dele se acreditava, né, que um poema com essa estrutura, vamos dizer, essa estrutura narrativa, né, porque também a gente vai ver, né, que lá na Suméria existem os hinos, né, estão sendo moldados lá, então os cânticos para Inanna, né, que vai influenciar a ideia grega da Afrodite, né, vai absorver toda uma lógica de relação, né, sobre o erotismo. Isso também é sumério, né, foi absorvido e retransformado por eles, tal, né? Então, mas se imaginava que antes, né, voltando aqui para o nosso poema, né, seria o Cântico dos Cânticos atribuído, né, a Salomão, mas sabe que não enfim, era considerado mais antigo e esse cântico, e o Cântico dos Cânticos é do século IX, vamos dizer assim, né?
Então essa pedra foi descoberta numa escavação na cidade de Nippur, que fica no Iraque. Ela foi descoberta em 1846. É, e era num sítio, né, arqueológico dessa antiga região ali da Mesopotâmia, ou que era Mesopotâmia, vamos dizer assim, e que ela foi encontrada em uma biblioteca que pertencia a um rei assírio, né? Porque a gente fala da Suméria, Mesopotâmia, mas na verdade existem vários povos que foram se apropriando das culturas e das línguas e retransformando, né? E uma das bibliotecas que a gente também vai ver aqui nesse curso é do Azurbanipal. Né? Essa biblioteca dele é muito importante para a gente porque os registros nessa biblioteca, mesmo sendo, ou seja, mesmo que os registros da biblioteca sejam do século 8 antes de Cristo, né? Eles são cópias, né, de textos anteriores, ou seja, não é necessariamente o registro da oralidade para o impresso. Essas na verdade já são cópias, né, de textos mais antigos, e a gente vai encontrar lá nome de autor, colofão, nome do escriba, né, escriba, autor nesse caso, né? Vamos encontrar biblioteca, catalogação, né? Essas tabuinhas, né, mesopotâmicas, elas vinham com um invólucro de couro, elas eram envelopadas, né? Então é um acervo muito importante assim pra gente, porque quando a gente for falar, né, do mundo da edição, do papel, da ideia de editar coisas, né, já estava aí, né, ou que a gente entende, né, seja editar ou as informações que estão nos livros já estavam aí, né. Então, vamos lá. Então esse poema ele conseguiu ser traduzido em 1950, né, pelo sumerologista, né, bonito, Samuel Noah Kramer. E esse material que eu trouxe, não vou fazer questão de recitar, porque eu não vou terminar a noite de sexta-feira recitando poema sumério aqui pra gente, né? Vou deixar no slide, aí depois vocês veem, né? Mas ele foi uma tradução feita por um poeta e um editor que eu admiro muito, que é o Vanderlei Mendonça, né? De um selo, né, de São Paulo, chamado Demônio Negro, né? Então ele fez essa tradução, então ele de vez em quando está fazendo traduções de alguns autores bem interessantes também, né? E aí ele publicou e eu peguei, e ele justamente fez a tradução desse poema, que é o primeiro poema de amor que a gente tem notícia na humanidade, registrado com o material original salvo, né? Sumério, escrita cuneiforme, né? Então, esse poema, provavelmente, ele era recitado, então deixa eu mudar aqui, o poema está aqui. Então esse poema, ele provavelmente era uma relação, né? Pensar que a poesia nesse momento, ela tá é uma relação intrincada entre ritual, o religioso, né? O canto, com a música, com o gesto, com a dança, enfim, é um poema ritual, né? Então, ele é um poema de amor que faz parte de um rito que é conhecido como o casamento sagrado, no qual o rei, né, que ele era o quarto governante da dinastia de Ur, se casa simbolicamente com a deusa Inanna, né, que é a deusa da fertilidade, que é a deusa da guerra, que é a deusa do amor, né, que são as sacerdotisas de Inanna, um dos postos de maior prestígio também nessa cultura, porque são nesses templos da Inanna, né, que eles fazem a contabilidade também de plantações, né, pensar que são sociedades agrárias, né, então sociedades que dependem, vamos dizer assim, da agricultura, né, e quando a gente pensa, voltando, tava falando sobre, oi? Foi, né? Eu, tá, deu uma cortadinha. Eu tava falando da Inanna. Tá certo aí? Né? Emendou aí o pedacinho? Foi isso mesmo que eu parei? Ou não? Bem, foi, né? Então, esse poema faz parte de um ritual sagrado, vamos dizer assim, um rito, né? Um poema para ser declamado, um ritual, né? Ligado à deusa da Inanna, a deusa da fertilidade. Mais para frente a gente vai falar um pouco dela também no próximo encontro, que eu acho bem importante, porque é uma representação, vamos dizer assim, do feminino que vai atravessar o Ocidente, ou vai invadir o Ocidente, né?
É, sim, 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 sim. Isso, isso. Ela tem várias representações, né? Ligado à lua minguante, ligado à estrela da manhã, né? E mas eu queria colocar que essa relação também com a fertilidade, né? Esse gesto que pra gente é erótico e que o, o, o hebreu, vamos dizer assim, vai chamar da prostituta da Babilônia, blá, 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 enfim, né? Mas é que tá, essa relação da fertilidade, né? E uma relação ligada à prosperidade, né? Então os templos delas não eram só um templo ligado ao, era um templo administrativo de contabilidade, né? Das plantações, né? Era um templo que ligava também a relação de tributos, né? E era um templo também ligado a administrações de armamento, né? De armazenamento, assim. Então é um posto, um cargo extremamente importante, né? Para essa cultura tal. Então, já como eu estou adiantando, então é o seguinte. é, então esse poema provavelmente ele era recitado pela noiva, né? Do rei, onde ela representava esse casamento, onde ele, né, se casava com a Inanna, que é essa deusa da fertilidade, do amor e da guerra, e várias representações importantes para eles, para o mundo, né? É preciso entender essa cosmovisão. É, então, esse poema provavelmente deve ter sido recitado, né, pela noiva em uma celebração de Ano Novo, em 2450 e 246 a.C., né? Ou pelo menos é um dos últimos registros dessa recitação, né? Então, de acordo com as crenças sumérias, era dever sagrado do governante se casar com essa sacerdotisa, ou no caso, né, essa relação com a deusa, né? E essa cerimônia ela era precedida de festa, de banquete, de dança, né? E então essa noiva recitava esse texto, esse poema, né? Uma série de poemas, vamos dizer assim, né? É, então, é provável que o Cântico dos Cânticos, né, que está tá inserido, né, nesse cânone hebraico, né, é, provavelmente foi derivado de muitas leituras, né, desses escribas hebraicos a partir de traduções, né, desses textos remanescentes e resistentes da Mesopotâmia. Então, é, hoje vou encerrar por aqui, tá? Né? É, eu espero que vocês tenham gostado desse trajeto, certo? Eu estou feliz, né, pelo andamento e tal. E a gente pode render mais um pouquinho ainda, né? Para quem quiser fazer colocações, contribuições. Sei que é sexta-feira, né? Sexta-feira à noite, fim de semana já. Tem várias pessoas voltando às suas atividades. Mas é isso. Ofertório. É o ebó, meu amigo. Esse é o grande ebó. Você não entendeu, não? Total. Teu áudio cortou agora no final. É total, Davi. Eita. Ó, teu áudio deu uma cortadinha no final, antes de você falar, pelo menos pra mim, né? Chegar o do Walter Benjamin. É, eu, eu, eu quis, né, colocar essas questões até agora, né? Porque, por exemplo, na aula um a gente falou sobre escrita indígena, né? Ou seja, essa apropriação do ato de escrever, né? Do ato de se apropriar do código, né? Tem um
inglês, o Mackenzie, que ele é um cara que trabalha com arquivo, né, pensando a materialidade, né, de livros e como essa materialidade vai interferir, né, de como a gente lê, percebe, ou seja, então ele está dizendo assim, como a matéria do livro, como a matéria dos objetos, ela é imprescindível para você, por exemplo, pensar numa crítica literária, né? Você não pode pensar ou falar sobre crítica de texto sem levar em consideração a materialidade e a estrutura daquele suporte, tal. Aí por que eu estou dizendo isso? Para fazer essa amarração que você está colocando. Aí ele vai trazer um exemplo da Nova Zelândia, do Império Inglês colonizando, e uma relação de muita desconfiança que os neozelandeses, Nova Zelândia, enfim, da população que recebeu esse processo e sofreu esse processo de colonização, a relação dele com a escrita que é totalmente desconfiada. Então, para ele, a escrita, muito mais do que um código de se apropriar expressivo, funciona unicamente para, né, ou pelo menos assim, essa experiência dos nativos, né, no século XIX, era uma coisa muito instrumental, é que eles poderiam, e foi assim que eles organizaram a primeira revolta e a primeira organização, né, para um levante negociar, né, os seus termos de uma suposta, um acordo colonial, né, era que a escrita você pode mandar a voz, né, o ato, né, o ato de escrever é isso, né, eu escrevo uma mensagem, como você está colocando, essa necessidade de se comunicar, isso permanece registrado, né, e eu posso mandar isso para alguém e alguém vai receber isso e como se fosse reviver o que eu estou falando. Ou seja, por que eu estou colocando isso? Né? Porque se a gente for pensar nesse mundo global, onde essa relação do escrever, do se expressar e que for usar esse tipo de código, né? Qual tipo de relação, né? Qual tipo de apropriação, quais são essas necessidades sobre os códigos que vão aparecer? Porque não só o código hoje de comunicação é o da escrita, né? É isso que o Flusser está colocando, né? E como várias culturas vão se relacionar com a cultura do digital, né? Com o vídeo, com a possibilidade agora de mandar áudio, né? O que é que a gente pode, né, tensionar e descobrir disso? Descobrir a partir daí, né? Ou a gente pensando, por exemplo, como escritores, seja de produto, seja de material acadêmico, né? Mas muita gente aqui também tem uma relação expressiva, né, com a palavra, seja de uma maneira mais declarada ou não, né, escrevendo literatura, os poemas, ou cantando, ou performando, coisas assim. Como a gente também se relaciona com esses suportes, né? Só que o que é que esses textos eu estou tentando colocar, né, para a gente fazer, você falou do Walter Benjamin, fazer uma leitura da história a contrapelo, né, e é justamente também colocando em xeque várias posturas, né, sobre a importância, sobre o ato da leitura, ou como foi moldada uma história da leitura e uma história do livro, que é isso que a gente vai ver, que ela é extremamente eurocentrada, racista, colonialista, entendeu? Né? Eu acho que isso é que eu vou tentar, ou pelo menos assim, eu espero que se amarre, sabe? Assim, porque é justamente ferramentas, né, e colocar em discussão justamente perspectivas de crítica a esse tipo de... Ou seja, se apropriar de códigos, já dizendo, estou vacinado, né? Que é um pouco dessa leitura que eu faço de várias experiências, né, contemporâneas, assim, ou a gente pode ver durante o século XX, né, de como, por exemplo, sei lá, vamos pensar, a gente está falando de escrita, de pensamento crítico, né, vamos falando sobre, enfim, mas, por exemplo, como é que uma leitura, por exemplo, do Paulo Freire, ou, por exemplo, um autor que eu também vou colocar, né, como o Augusto Boal, da sua Estética do Oprimido, onde o pressuposto é, velho, a gente tem que dominar esse código. Porque esse código também é importante para a gente inserir sobre o mundo, né? Eu acho que essa relação da escrita e o que, né, a mensagem principal dessa reflexão sobre a escrita hoje é que a gente, né, é um ato, não deixa de ser um ato de se inserir sobre o mundo, né? De projetar as subjetividades que a gente tem de povos, ou enfim, sobre o mundo, né? Sobre essa realidade castradora, aí a gente pode adjetivar, né,
o que a gente quiser, racista, branca, misógina, etc. Enfim, né? Enfim, vou parar do meu palavreado, mas são 9h10, né? A gente ainda pode fazer mais uma intervenção, quem quiser. Deixa eu ver aqui. Mas eu entendo o que você falou, Davi. E sim, né, é uma coisa meio que quase um... Não vou dizer... É uma relação de um consenso, né, sobre a potência dessa necessidade do código, né? Então, pessoal, são 9h12. Eu vou cumprir nosso horário. É uma satisfação estar com vocês. E muito grato, muito obrigado pela presença, tá bem? Fico muito feliz. Oi? Estou impossibilitado, mas fico muito feliz pela presença, né? Nem que seja dessa forma, e enfim, e é dessa forma, e é muito importante estar papeando sobre isso. Muito grato, nós nos vemos na terça-feira que vem, né? Dando continuidade, justamente já pensando materialidades, papiro, dobra, pergaminho, gesto de leitura, enfim, vamos seguindo, porque a ideia é próximo encontro a gente já bater no Codex, virar aí o século zero, né, século I, cultura cristã, tal, e a partir disso a gente, enfim, é isso. Nos vemos terça-feira que vem e muito grato. Boa noite para todos e todas.